Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos dando continuidade à leitura do livro de Mórmon, Outro Testamento a Jesus Cristo. Vamos dando continuidade em 2 Nefe, capítulo 18, 19 e 20. Pois bem, vamos à leitura. Capítulo 18. Cristo será como uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Consultai o Senhor, não adivinhos. Voltai-vos para a lei e ao testemunho, para a orientação. Comparar com Isaías 8, aproximadamente 559 a 545 a.C. Disse-me também o Senhor: Toma um grande rolo e escreve nele com uma pena, concernente a Maer-Salal-Hasbaz. E tomei comigo fiéis testemunhas para escrever ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Jeberequias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor disse-me: Põe-lhe o nome de Maer-Salal-Hasbaz. Pois eis que antes que um menino saiba dizer meu pai e minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria ao rei da Assíria. E o Senhor falou novamente comigo, dizendo: Porquanto este povo despreza as águas de Siloé, que correm brandamente e alegra-se com Rezim e com o filho de Remalias. Então, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e caudalosas, isto é, sobre o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá acima de todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará por Judá, ele transbordará e inundará, e chegará até o pescoço, e a extensão das suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Uni-vos, ó povos, e sereis feitos em pedaços. E dai ouvidos, todos vós, de países distantes. Cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá. Porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me falou com mão forte e instruiu-me a não andar no caminho deste povo, dizendo: Não chameis conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração. E não participeis de seu temor, nem tenhais medo. Santificai o Senhor dos exércitos, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vossa sombra. E ele será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, enlaçados e presos. Ligai o testemunho, selai a lei entre os meus discípulos. E esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis que eu e os filhos que me deu o Senhor aqui estamos, como sinais e maravilhas, em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. E quando vos disserem: Consultai os adivinhos e os encantadores que chiureiam e murmuram entre dentes. Não deve um povo consultar o seu Deus para que os vivos ouçam os mortos? À lei e ao testemunho, e se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há neles luz. E passarão por ela duramente oprimidos e famintos. E acontecerá que, tendo fome, se enfurecerão e amaldiçoarão a seu rei e a seu Deus, e olharão para cima. E olharão para a terra, e contemplarão tribulações e trevas, obscuridade de angústia, e serão arrastados às trevas. Este foi o capítulo 18. Prossigamos ao capítulo 19. Capítulo 19. Isaías fala messianicamente. O povo que andava em trevas verá uma grande luz. Um menino nos nasceu. Ele será o príncipe da paz e reinará no trono de Davi. Comparar com Isaías 9, aproximadamente 559 a 545 a.C. Não obstante, o entenebrecimento não será tal como o foi em sua aflição, quando no princípio ele afligiu ligeiramente a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, e depois afligiu mais severamente pelo caminho do Mar Vermelho, além do Jordão,
na Galileia das Nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz sobre os que habitavam na região da sombra da morte, e a luz resplandeceu. Tu multiplicaste a nação e aumentaste a alegria. Eles se alegram perante ti como se alegram na ceifa, e com os homens exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele e a vara de seu ombro, o bastão do seu opressor. Pois toda peleja dos guerreiros se faz com ruídos confusos e vestimentas roladas em sangue. Mas esta será com queimadura e combustível de fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso Deus, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O aumento de governo e de paz não terão fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino para organizá-lo, e estabelecê-lo com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou a sua palavra a Jacó, e ela caiu sobre Israel. E todo o povo saberá, até mesmo Efraim e os habitantes de Samaria, que dizem com soberba e altivez de coração: os tijolos caíram, mas com pedras lavradas edificaremos. Cortaram-se os sicomoros, mas por cedros substituí-los-emos. Portanto, o Senhor levantará contra ele os adversários de Rezim e reunirá os seus inimigos. Pela frente, os sírios, e por trás, os filisteus, e devorarão Israel com a boca escancarada. Contudo, isso não se aplacou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque o povo não se volta para quem o fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. Portanto, o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, num dia. O ancião é a cabeça, e o profeta que ensina falsidades é a cauda. Pois os guias deste povo fazem-no errar, e os que por eles são guiados são destruídos. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens, e não se compadecerá de seus órfãos e viúvas, porque são todos hipócritas, e malfazejos, e toda a boca profere tolices. Com tudo isso, não se aplacou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Pois a iniquidade queima como fogo, devorará as sarças e os espinheiros, e atear-se-á nos emaranhados das florestas, e eles acenderão como a subida da fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será escurecida, e o povo será como combustível de fogo. Nenhum homem poupará seu irmão. Arrebatará a sua direita, e terá fome. Comerá a sua esquerda, e não se fartará. Cada um comerá a carne do próprio braço. Manassés, Efraim. E Efraim, Manassés. Eles juntos serão contra Judá. Com tudo isto, não se lhe aplacou a ira, mas ainda está estendida a sua mão. Este foi o capítulo 19. Prossigamos para o capítulo 20. Capítulo 20. A destruição da Assíria é um símbolo da destruição dos iníquos na segunda vinda. Poucas pessoas restarão após o retorno do Senhor. Os remanescentes de Jacó retornarão naquele dia. Comparar com Isaías 10, aproximadamente 559 a 545 a.C. Ai dos que decretam leis injustas e que escrevem perversidades por eles prescritas, para apartar do juízo os necessitados e tirar o direito aos pobres de meu povo, para que as viúvas sejam sua presa, e para roubarem os órfãos. E os que fareis vós no dia da visitação, e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Sem mim, eles se abaterão entre os presos e cairão entre os mortos. Contudo isto, a sua ira não se aplacou, mas ainda está estendida a sua mão. Ó Assírio, vara da minha ira, e a sua indignação é o cajado na sua mão. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor,
dar-lhe-ei ordem para que lhe tome os despojos, e roube-lhe a presa, e ponha-o para ser pisado, como a lama das ruas. Não obstante, tal não é o seu desígnio, nem o seu coração assim o imagina. Mas em seu coração pensa destruir e desarraigar não poucas nações. Pois diz: não são reis todos os meus príncipes? Não é Calno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade? Não é Samaria como Damasco? Assim como a minha mão fundou os reinos dos ídolos, cujas imagens de escultura eram menores do que as de Jerusalém e de Samaria. Como fiz a Samaria e a seus ídolos, não o farei igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? Portanto, há de acontecer que, havendo o Senhor terminado toda a sua obra no Monte Sião, e em Jerusalém castigarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a glória da sua altivez. Pois ele diz: com a força da minha mão e com a minha sabedoria fiz essas coisas, porque sou prudente, e removi as fronteiras dos povos, e roubei os seus tesouros, e, como homem valente, derrubei os seus habitantes. E a minha mão achou as riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim ajuntei eu toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Gloriar-se-á o machado contra quem corta com ele? Engrandecer-se-á a serra contra quem puxa por ela? Como se a vara se movesse contra os que levantam, ou o bordão se levantasse como se não fora lenho? Portanto, o Senhor dos Exércitos enviará magreza entre os seus gordos, e debaixo da sua glória ele acenderá uma chama, como a chama de fogo. E a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda. E abrasarão e consumirão os seus espinheiros e as suas sarças num dia. E consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, tanto alma como corpo, e será como quando desmaia um porta-estandarte. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os remanescentes de Israel e os da casa de Jacó que escaparem nunca mais se apoiarão no que os feriu, mas apoiar-se-ão, em verdade, no Senhor, o Santo de Israel. Os remanescentes retornarão, sim, os remanescentes de Jacó, ao Deus forte. Porque embora o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, ainda assim o remanescente dele retornará. A destruição decretada transbordará de retidão. Pois o Senhor Deus dos exércitos fará uma destruição determinada em toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: ó povo meu que habitas em Sião, não temas o assírio. Ele te ferirá com uma vara e contra ti levantará o seu bordão à maneira do Egito. Pois daqui a bem pouco a indignação cessará e a minha ira na sua destruição. E o Senhor dos exércitos levantará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e como a vara estava sobre o mar, assim também a levantará à maneira do Egito. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e do teu pescoço, o seu jugo. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Ele chegou a Aiate, já passou para Migron. Em Micmas, deixou as suas carruagens. Ultrapassaram o caminho, alojaram-se em Geba. Ramá-Teme. Gibeá de Saul fugiu. Alça a voz, ó filha de Galim. Faze-a ouvir até Laís, ó pobre Anatote. Madmena foi removida. Os habitantes de Gebim unem-se para fugir. Ainda permanecerá ele nesse dia em Nob. Levantará a mão contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Eis que o Senhor dos exércitos, decepará o galho com violência, e os de alta estatura serão cortados e os altivos serão humilhados. E cortará com ferro os emaranhados das florestas,
e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. E este foi o capítulo 20. Foram 3 capítulos muito fortes, no meu ponto de vista, que eu pude ler aqui, em que o Nosso Senhor ele é extremamente explícito no que ele fala concernente àqueles que se sentem ricos no nosso mundo, ou aqueles que são ricos de de materiais, de ouro, de prata, de cobre, que tem muitas terras, muitos castelos. E ele nos diz claramente que o povo ele é afligido pelo mal. Ele é afligido muitas vezes pela própria cabeça, pelo próprio entendimento. E ao invés dele se voltar a Deus, a nosso Senhor, o povo acaba se voltando àquele que o feriu. Ele acaba se voltando a Satanás e procura a ajuda do diabo. Ele procura ajuda na própria cabeça, ele procura o próprio entendimento, ao invés do povo dobrar seus joelhos e clamar a Deus, que tudo sabe. Isso acontece sim de forma muito explícita, mas por maioria das vezes acontece de forma oculta, dentro do coração e da mente de cada homem dessa terra. E isso particularmente me entristece muito, pois o Pai Celestial, nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre esteve e está presente diante de nós. E a palavra deles habita em nossos corações, as palavras deles habitam em nossas mentes, em nossas almas. Mas muitos de nós não escolhem nos voltar para Deus. Eles escolhem buscar aquilo que os fere. Eles buscam ajuda naquilo que o machucam. Eles buscam ajuda naquilo que tenta os destruir. Eles buscam a calma e a tranquilidade em festas, eles procuram a calma e a tranquilidade em bebidas, drogas, luxúria. Eles procuram a calma e a paz neles mesmos, ou em hábitos que não são saudáveis, ou até mesmo, como diz explicitamente no início do capítulo 19, eles procuram saber do futuro através daqueles que mentem. E nós sabemos que o inimigo de Deus, que também é nosso inimigo, que o diabo, que Satanás, ele é o pai da mentira. E que seus videntes e tudo aquilo que não vem de Deus é do mal. E ao invés deles buscarem a verdade através do Pai Celestial, eles procuram a verdade através de adivinhos, através de espíritos de revelação. Se, como diz no capítulo 19, se não me falha a memória, ou finalzinho do 18 ali, se vocês querem falar com um ente querido que faleceu, busquem a Nosso Senhor, busquem ao Pai Celestial. Ele lhes dirá a verdade. E se vocês não ouvirem, é porque o Pai disse que não era a hora de vocês ouvirem. Tenham mais confiança assim no Pai Celestial. O que eu recomendo vocês a fazerem, assim como eu também faço. Permaneçam em casa, permaneçam com suas famílias. Aqui diz também que as famílias procurariam adivinhos, procurariam saber sobre o futuro através de espíritos malignos, mesmo sem saber, ou às vezes até mesmo sabendo, e procurariam destruir uns aos outros, ao invés de procurarem a paz, procurarem o perdão, procurarem o verdadeiro amor de Cristo, procurarem a caridade e procurarem fazer o bem. Vocês têm as suas famílias, eu tenho a minha família. O que nós precisamos está em casa. Não é porque vocês que assistem o vídeo, ou até mesmo eu um tempo atrás, não tinha o livro de Mórmon, que não podemos nos aproximar mais do Pai Celestial. Se vocês não tiverem uma Bíblia em casa, não tem problema. Se vocês estão assistindo esse vídeo, vocês podem pesquisar online. Temos um aplicativo chamado Biblioteca do Evangelho, que tem muitas das escrituras, inclusive a Bíblia Sagrada, que também contém a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E também nós temos, e se vocês também porventura estão apenas ouvindo esse vídeo no telefone de um amigo ou de um conhecido e não têm acesso à tecnologia, aproximem-se do Pai Celestial por meio de oração. Se vocês querem tranquilidade no coração de vocês, querem procurar um direcionamento da vida de vocês, ou não sabem por qual razão vocês estão passando por alguma situação, às vezes até desconfortável, orem ao Pai, peçam revelação pessoal. Não tem problema, o Pai Celestial lhes dirá a verdade, pois
se não vem de Deus, é mentira. E o que vem na mentira é do diabo. E o que eu recomendo vocês, se vocês oram o tempo todo, buscando o Pai Celestial, e porventura vocês acreditam que não escutem Ele, façam um jejum. Se vocês não conseguirem ficar 24 horas num jejum, comecem aos poucos. Façam um jejum de 6 horas, depois façam um jejum de 8 horas, depois de 12 horas, e depois tentem fazer o de 24 horas. E eu lhes digo uma coisa, esse testemunho meu particular. O jejum é uma das maiores bênçãos que o Pai Celestial nos prometeu. E cumpriu, pois através do jejum, nós abdicamos completamente de alimento e de água. E ficamos a maior parte do tempo em oração e lendo as Escrituras Sagradas. Pois, se estamos buscando algo, nós podemos nos abdicar do alimento do corpo para alimentar a alma. E se a alma está fortalecida e nós tivermos o discernimento fortalecido, nós não cairemos na armadilha de Satanás. Nós poderemos estar direcionados, fortalecidos e próximos ao Pai Celestial. O testemunho que eu deixo para vocês é de que não procurem longe de Deus as verdades de Deus. Não procurem em feiticeiros, não procurem em qualquer lugar que não seja nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, no livro de Mórmon e principalmente nas suas orações, assim como eu busco em minhas orações. Não se misturem ao mundo, não se misturem aos iníquos, não se misturem àqueles que são maus e que procuram por vez ou outra destruir uns aos outros. Procurem as coisas do Pai Celestial. Fiquem em casa, leiam um livro. Não se misturem com eles, pois como diz nas Escrituras que testificam de Jesus Cristo, aqueles que se juntam àqueles que são maus serão contados junto daqueles que são maus. Tudo que vocês perguntarem ao Pai Celestial, vocês terão a resposta. Se vocês começarem a se juntar com aqueles que fazem o mal, vocês vão ser contados junto com aqueles que fazem o mal. Vocês se tornam uma coisa só. Mas, se vocês querem ser contados com aqueles que serão salvos pelo Pai Celestial e não serão destruídos, andem com aqueles que buscam o Pai Celestial também. Todos nós somos pecadores. Mas o que nos difere dos outros pecadores é que nós estamos tentando fazer sempre o bem. Sempre caminhar no caminho correto, que é muito difícil, mas não impossível. Como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, eu venci o mundo. Então, nós também podemos vencer. E esse é o testemunho que eu queria deixar para vocês. E recomendo vocês que façam sim jejum e que se afastem de festas, se afastem de saidinhas com os amigos, de bares, de lancherias. Claro que vocês podem sair para ter uma noite familiar com suas famílias, um jantar fora e tudo mais. Mas busquem andar em lugares santos. Busquem andar em lugares que toquem música saudável, cuja letra não fala sobre tristezas, depressão, traições. Busquem lugares alegres, lugares felizes. Busquem a luz do dia, busquem a luz do Pai Celestial e não a escuridão do inimigo. E eu deixo o testemunho para vocês a respeito do jejum. Iniciem com uma oração, dediquem este jejum em oração, e assim que vocês cumprirem o tempo de 24 horas, ou se não for possível menos, encerrem também com uma oração. E eu também recomendo vocês, se vocês sentirem no coração de vocês que é algo correto, depois que vocês fizerem o jejum, vocês fizerem uma oferta de jejum à igreja, não precisa ser a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a sua igreja que você frequenta. Ou dar o auxílio a alguém que precisa de todo o coração. Pode dar uma ajuda financeira. Não precisa ser R$100, R$50, R$1.000. Mas depois de um jejum, ajude com o valor que vocês acharem justo. Pode ser apenas R$1, pode ser 50 centavos, pode ser R$5, 1 centavo. Mas eu digo a vocês, depois que vocês fizerem um jejum, deem uma oferta de jejum. Porque se vocês se abstiveram de alimento e de água, alguém está passando fome neste exato momento. E é aí que o amor de Cristo, o verdadeiro amor de Cristo, que é a caridade, entra em ação, através das suas mãos e, graças a Deus, também das minhas mãos. Esse é o testemunho que eu deixo a vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito das Escrituras ou o testemunho que deixo aqui,
digo a vocês, orem ao Pai Celestial. Não procurem adivinhos, não procurem bolas de cristal, cartas, incensos, qualquer coisa que afaste do Pai Celestial. Busquem a Deus, dobrem seus joelhos e orem. Todos os dias, o tempo todo, se necessário. Com fé e sem duvidar. Esse é o testemunho que deixo a vocês de nosso Pai Celestial e nosso amado Redentor e Salvador Jesus Cristo. Amém.